Bom dia a todos. O trabalho a ser apresentado aqui ele tem como tema as razões e aplicações do policromatismo em Argiope argentata, Araneidae, para diferentes ambientes. E ele foi desenvolvido por Ana Luísa Barreto Cardoso, Bianca Santiago Bentes, Eduardo Rosete de Queiroz e Isabela Janina Silva Cabaleiro, para a disciplina de Ecologia de Populações e Comunidades da professora Paula Cabral Eterovic. Para contextualizar sobre o trabalho, nós primeiro temos que saber que a diversidade de biomas no Brasil ela é reconhecida internacionalmente. E esses biomas eles apresentam características de vegetação, clima e relevo únicas. E isso faz com que cada um desses ambientes gere pressões seletivas diferentes nos seres em que habitam. A visão ela é um sentido muito importante para vários grupos de animais por ajudá-los a capturar, conseguir alimento. Dessa forma, características visuais elas são classificadas como importantes atributos ecológicos para determinados seres vivos. E um exemplo disso é o policromatismo, que em alguns casos atua como mecanismo de seleção natural. Para descrever um pouco mais sobre o local escolhido para fazer o trabalho, que é a Serra do Cipó, vamos lembrar que ela é uma área vasta e que apresenta biomas diferentes com vegetação característica. A região da Serra do Cipó ela apresenta vegetação de Mata Atlântica, Cerrado e campos rupestres. A Mata Atlântica ela é um exemplo de floresta tropical e por isso ela apresenta grande diversidade de espécies. A vegetação é densa e fechada, composta por aves de médio e grande porte, sendo que as copas elas se unem e produzem muita sombra e umidade. O Cerrado ele é o segundo maior bioma do Brasil e a savana mais biodiversa no mundo. Fica localizado no Planalto Central e possui fisionomias que englobam formações florestais, savânicas e campestres. Tem uma predominância de vegetação arbustiva e descontinuada, o que resulta em um ambiente muito menos sombreado e muito menos úmido do que a Mata Atlântica. Já o campo rupestre ele é a mais abundante no Parque Nacional da Serra do Cipó. Tem uma vegetação herbácea arbustiva, com eventual presença de arvoretas pouco desenvolvidas de até 2 metros, e geralmente ocorrem em altitudes acima de 900 metros. Agora, para falar um pouco mais sobre o animal, o gênero de estudo, o grupo, que são as aranhas de teia orbicular, que são predadores do tipo senta-espera, ou seja, elas não saem da teia para caçar. Isso faz com que elas precisem de métodos diferenciados para ajudar na captura de presas. E essas características visuais, como mencionado anteriormente, podem ser a chave para isso. Aranhas de teias orbiculares, elas têm características nos padrões de coloração que levam elas a 3 caminhos distintos. O indivíduo ele pode apresentar cores semelhantes ao substrato, que mesclam ele ao substrato, o que vai reduzir a sua detecção por outros seres predadores. O indivíduo também ele pode apresentar cores contrastantes com o substrato, que pode atrair mais presas em direção a ele. E também ele pode apresentar um padrão de cor que auxilia ele de uma forma que não se relaciona à predação ou à seleção sexual, que é o caso da termorregulação. Mas nesse projeto nós vamos focar nas interações que envolvem a atividade predatória. A Argiope argentata é uma espécie em que tem um dimorfismo sexual bem visível. As fêmeas elas são maiores que os machos, elas atingem por volta de até 18 milímetros, e os machos chegam no máximo a 5 milímetros. E também as fêmeas têm uma maior diversidade no padrão de coloração. Isso é algo observado também em uma espécie de outro gênero de aranha orbicular, que é a Gasteracantha cancriformis. No caso de Argiope argentata, existe um total de 6 padrões conhecidos. E essas diferenças todas elas estão concentradas na região do opistossoma, como nós podemos ver nessa imagem aqui embaixo. E o opistossoma ele é o equivalente ao abdômen nos insetos.
A Argiope argentata é uma espécie com uma ampla distribuição geográfica. Ela ocupa desde o sul da Flórida e Califórnia, na América do Norte, até boa parte da Argentina e do Brasil e o norte do Chile. Ela predomina em áreas de campo aberto e bordas de mata fechada onde há uma boa incidência de luz solar. Porém, pouco se sabe sobre a real funcionalidade e distribuição dos padrões de coloração para esses diferentes ambientes. Mas uma hipótese é que ela atua igual na espécie Nephila phillips, que utiliza essas cores fortes, vibrantes, contrastantes com o substrato, para atrair o maior número de presas para a teia. A Argiope argentata ela se distingue das demais do gênero Argiope pela morfologia externa, onde é possível observar uma listra que a corta transversalmente no ventre. Nessas imagens, nós podemos ver uma vista dorsal de Argiope argentata na imagem superior esquerda, onde mostra bem essa parte do opistossoma e como ele tem uma coloração que varia bastante. E na imagem inferior direita nós vemos uma vista ventral, onde é possível observar essa linha, essa lista que corta ela transversalmente e que a diferencia das outras espécies do gênero Argiope. Aqui nós podemos ver outras espécies que também apresentam essa diferença nos padrões de coloração. Em cima, Nephila phillips e embaixo a Gasteracantha cancriformis. A presente revisão da literatura nos revela que não há estudos suficientes nem informações conclusivas a respeito dos efeitos resultantes dos padrões de coloração nesse tipo de aranha de teia orbicular e em outros animais de uma comunidade. A visão, como é um sentido muito utilizado por vários grupos de animais, é de grande valia ter o esclarecimento desses efeitos que essa diferença nos padrões de coloração podem causar em outros seres, que leva à evolução e adaptação de algumas espécies. Em Argiope argentata, o presente projeto ele visa compreender as aplicações desses padrões de coloração na espécie e ver se ela está relacionada com o ambiente ou a predação. A primeira hipótese é que em indivíduos de Argiope argentata serão encontrados um padrão de coloração que combine com o substrato, o que dificultará a detecção do indivíduo pelas presas e predadores. A hipótese alternativa é que indivíduos que possuem esse tipo de coloração que mescla com o substrato irá apresentar uma vantagem na captura de presas e evasão dos predadores. E a hipótese nula é que os indivíduos que possuem essa coloração não apresentará nenhum tipo de vantagem na captura de presas ou evasão dos predadores. A segunda hipótese é que os indivíduos de Argiope argentata que apresentarem cores contrastantes com o substrato têm maior sucesso na atração de presas. A hipótese alternativa é que os indivíduos com essas cores, elas de fato irão atrair mais presas, e a hipótese nula é que os indivíduos que têm as cores contrastantes não irão atrair mais presas. Os objetivos. O objetivo geral aqui é compreender as aplicações dos diversos padrões de coloração encontrados em Argiope argentata para diferentes ambientes. Os específicos são avaliar a influência do substrato na disposição de cores crípticas em Argiope argentata, quantificar e analisar a distribuição dos padrões de cores em diferentes ambientes e verificar a relação entre o policromatismo e o sucesso de predação de Argiope argentata. Metodologia. Para este projeto serão utilizadas apenas fêmeas de Argiope argentata, pois elas apresentam uma maior diversidade nos padrões de coloração e são mais fáceis de se observar devido ao seu tamanho. Procedimento de campo. Os estudos serão realizados em área com vegetação de cerrado, campos rupestres e mata atlântica da Serra do Cipó, que está localizada entre os limites 19 graus 12 minutos e 30 segundos a 19 graus 30 minutos e 35 segundos sul e 43 graus 20 minutos e 25 segundos a 23 graus 40 minutos e 0 segundos oeste.
Aqui serão feitas buscas por indivíduos de AJ agentado em um período de 2 meses e de forma alternada, em cada vegetação diferente, totalizando 6 meses de busca. Também serão feitos registros fotográficos de cada indivíduo e do substrato em que ele foi encontrado, com câmeras digitais Canon Rebel T5i EOS 700D. Posteriormente serão coletados indivíduos com técnicas descritas por Saturnino e Tourinho a fim de conduzir análises laboratoriais. Os procedimentos de laboratório são os seguintes. Inicialmente será testada a hipótese do padrão de coloração para atração de presas, onde indivíduos com cores contrastantes com substratos terão a região do opistosoma pintado e posteriormente será feita uma comparação da capacidade de forrageamento com os indivíduos não pintados. O experimento será conduzido em um labirinto em forma de X, onde presas das ordens Diptera e Hemiptera, que são as duas das presas mais capturadas por AJ agentata, irão optar entre os indivíduos pintados ou não pintados. O segundo procedimento de laboratório é para o teste da hipótese de evasão dos predadores ou a maior captura de presas pela aranha, devido à não detecção da mesma pelas presas. Aqui será conduzido um experimento onde serão colocados inicialmente um cercado de 10 metros quadrados e com um substrato de coloração clara e com pouca sombra, indivíduos de AJ agentata com padrões de coloração que contrastam e mesclam o substrato, juntamente com um lagarto predador do gênero Tropídoros e presas das ordens Diptera e Hemiptera. Após a avaliação desses resultados, será feita uma repetição do mesmo com uma diferença no substrato, que apresentará uma coloração mais escura e com um ambiente sombreado, para fins de segurança nos resultados. Contrapartida da instituição. Serão utilizados espécimes do Laboratório de Herpetologia da Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, com o intuito de conduzir experimentos práticos manipuláveis. Este é o nosso cronograma das atividades a serem realizadas e as nossas referências. Desde já, eu já agradeço pela presença de todos nessa minha apresentação e obrigado.